noite, a depender do horário que você está me assistindo. Eu me chamo Marília Oliveira Barbosa e hoje estaremos dialogando sobre o transtorno do espectro autista. Especificamente, estaremos dialogando na minha disciplina, que se chama Letramento de Estudantes com Transtorno do Espectro Autista. Eu me chamo Marília Oliveira Barbosa e minha formação atual é doutoranda pela Universidade Federal de São Carlos, no doutorado em Educação Especial, e também sou mestra em Educação pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente, eu tenho tido a oportunidade de escrever alguns livros e dialogar sobre a educação brasileira, tanto em nível de relação da educação especial, como também do transtorno do espectro autista e outros assuntos condizentes à formação de professores e educação de uma forma geral. No dia de hoje, vamos estar dialogando sobre o transtorno do espectro autista, mas especificamente no que diz respeito à educação especial. Para tanto, a gente precisa dialogar sobre qual a diferença. Será que há uma diferença entre educação especial e educação inclusiva? Assim, elas são duas áreas do conhecimento distintas. A área da educação inclusiva vai dizer respeito a todo e qualquer indivíduo que deve ter acesso a uma educação de qualidade. Então, quer seja ele índio, ou tenha deficiência, ou alguma outra particularidade, essa pessoa tem acesso à escola e deve estar assessorada dentro dos princípios da educação inclusiva. Mais especificamente, a gente pensa que essa educação inclusiva ela vai estar relacionada aos direitos humanos, vai estar relacionado à vida, justiça, segurança, saúde, informação, expressão, opinião, dentre outros. Então a gente pensa que a educação inclusiva vai ser a força motriz de toda a educação do sistema brasileiro. Especificamente no dia de hoje vamos estar falando sobre a área do conhecimento relacionada à educação especial, que segundo a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz respeito a considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E atualmente nós chamamos todas essas pessoas com deficiência do âmbito educacional em relação a estudantes público-alvo da educação especial, pela sigla PAEE. Inicialmente vamos pensar que essa educação especial, a gente vai pensar ela a partir de uma avaliação da deficiência pela questão biopsicossocial, a partir da CIF. Então a gente sempre vai estar observando essa deficiência por uma equipe multiprofissional relacionada à indisciplinaridade. E ela vai considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividade e a restrição da participação. Lembrando que nem toda deficiência é visível. Então, quando pensamos no estudante com transtorno do espectro autista, essa criança ela pode não demonstrar fisicamente que tem uma deficiência, mas ela já está cobertada por lei. E a gente precisa pensar que todos nós educadores temos uma formação, mas o mais importante não é o diploma que temos, mas sim o que fazemos com ele. Então vamos a todo momento pensar, se o meu aluno é público-alvo da educação especial, se esse meu aluno tem alguma necessidade educacional especial e deve ser atendido pela educação inclusiva, nós devemos pensar que tipo de professor eu quero ser para esse aluno, que professor eu fui formado e que professor a minha ética e a minha moral me permite ser. Toda e qualquer criança, mediante a nossa Constituição Federal, deve ter acesso a uma educação de qualidade. E essa educação vai dizer respeito, sim, ao ambiente em escola regular, de preferência a pública. Nesse momento, a gente vai estar o foco da educação especial no que diz respeito ao transtorno do espectro autista. Então, esse será o foco da nossa palestra e sobre ele é que estaremos dialogando. É importante a gente relembrar algumas concepções. A pessoa com transtorno do espectro autista, ela teve inicialmente uma concepção médica. Nessa concepção médica se observava assim, as características puramente biológicas. Quem é esse sujeito? Quais são as particularidades dele? Como é que ele se relaciona? E aí a área médica dava um diagnóstico e esse diagnóstico
Nos primórdios servia sim, servia para excluir do ambiente social. Com o passar do tempo, essa abordagem médica, ela chegou a uma abordagem psicoeducacional, ao qual já nos menciona que desde a área médica há uma concepção de que esse sujeito deve estar incluído em sociedade. E essa abordagem veio com toda a força e posteriormente a ela veio a concepção de uma abordagem social, que pensou que a sociedade deve buscar incluir o sujeito que tem alguma deficiência e, no nosso caso, o sujeito que tem transtorno do espectro autista. Ao longo de muitos anos, de muitos embates, inclusive em relação aos movimentos sociais, essas concepções elas foram se incorporando a novos valores e atualmente nós estamos numa concepção biopsicossocial que está relacionado à CIF. Então a gente começa a observar a partir desse slide que a deficiência inicialmente ela teve sim uma concepção a partir do modelo DSM. Então, a partir do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, nós temos aí 5 edições desse manual e esse manual observava apenas as dificuldades, observava apenas aquilo que faltava ao sujeito, principalmente no que diz respeito ao autismo. Posteriormente a esse DSM-5, a gente tem também o CID-10, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, e ela já está na 10ª revisão e atualmente está buscando se formular a 11ª edição. E essa 11ª edição, ela vai vir com um novo pensamento. E esse pensamento vai dizer respeito ao quê? A CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, que é justamente o que eu tinha mencionado nos slides anteriores. A avaliação da deficiência não vai ser apenas por aquilo que falta no sujeito, mas por tudo aquilo que se relaciona a ele no âmbito social, no âmbito de vida independente e no âmbito também dos aspectos culturais. Lembrando que ao longo desses anos todos, o autismo ele também se modificou. Inicialmente ele foi chamado de autismo, com o passar do tempo ele se transformou em transtorno global do desenvolvimento, principalmente a partir do DSM, do CID-10, e atualmente a gente vai estar falando sobre transtorno do espectro autista, mais amplamente falando em relação à sigla TEA. Então a gente observa aqui nessa imagem um espectro. Então a gente pensa que o autismo hoje não é apenas uma condição única no qual você vê o sujeito e o sujeito ali se finda, mas sim em uma única condição. É um espectro. Você vai ter pessoas que têm autismo com um prejuízo grandioso em relação à linguagem, em relação ao comportamento, mas você também vai ter pessoas que vão ter um outro tipo de desenvolvimento. Então a gente tem que pensar assim, para considerar uma pessoa com transtorno do espectro autista, a gente tem que pensar nas dificuldades qualitativas relacionadas à interação social e relacionada aos movimentos repetitivos e estereotipados. Mas a gente pensa que não existe nenhuma pessoa com autismo igual a outra. Cada uma vai ter a sua particularidade. Se outrora a gente pensava, é um sujeito de alto funcionamento, autismo de alto funcionamento. Agora a gente pensa, não, é um sujeito com transtorno do espectro autista. E esse pensamento é justamente para uniformizar os estudos e também tudo aquilo que está sendo posto e pensado no que diz respeito à educação especial e os direitos voltados para essa população. A gente, quando está falando em linguagem, a gente vai se basear muito em Vygotsky, que é justamente o autor que embasa as minhas discussões. Então a gente pensa que Vygotsky ele fala que a criança, com o auxílio da fala, vai criar um campo temporal que lhe é tão perceptivo e real quanto visual, desenvolvendo a capacidade de dirigir sua atenção de uma maneira dinâmica e tornando-se capaz de expor seu ponto de vista sobre aquilo que observa. A linguagem vai dizer respeito, sim, à forma como ele se comunica, à forma como ele interage por meio da fala e muitas outras coisas. Então, o que a gente observa é que todas as crianças dentro do espectro do autismo vai apresentar uma dificuldade relacionada a essa linguagem. Outra característica também que a gente pode observar é a questão da interação social. Vygotsky também vai mencionar que é nessa interação com o meio físico e social que o homem vai se desenvolver, contribuindo inclusive para a criação de suas características individuais, interferindo em seus valores e sua visão de mundo,
que se modifica na relação direta com o meio cultural. Então vamos pensar que a interação social, ela é a base do desenvolvimento, inclusive do desenvolvimento da linguagem. É por meio da interação, é por meio de estar entre os outros, é por meio de estar entre os nossos pares que a gente desenvolve linguagem e também interação social. Uma outra característica que vai apresentar nos sujeitos que têm um transtorno do espectro autista diz respeito à presença de movimentos estereotipados e repetitivos. O que são esses? São os movimentos considerados como flap ou os movimentos de vai e vem. São crianças que em determinados movimentos elas tentam expor tudo aquilo que estão sentindo ou alguma outra característica. É tanto que Cunha 2010 vai afirmar que, de certo modo, as estereotipias servem como um mecanismo de expressão. Vão representar alegrias, emoções, ansiedades, frustrações e momentos de excitação de origem diversas. Realmente não há como a gente dizer o que aquela criança que tem um transtorno está tentando demonstrar com aquele movimento. Mas é necessário que haja um respeito a essa particularidade. A gente tem crianças que a todo momento fazem um movimento e a gente tem adultos que só fazem esse movimento quando está em momento de estresse. Mas é necessário sim respeitar e é necessário também não permitir que essa criança fique muito tempo nesse movimento repetitivo e estereotipado, perdendo algumas interações sociais e experiências. Vai a partir do professor saber lidar com essas questões. Vygotsky ele também vai observar que a atividade do homem e a sua ação criadora vai possuir ligação direta com as suas ações. Então, muitas das vezes, as pessoas me comentam: Marili, mas a criança que tem o transtorno do espectro autista, ela não sabe brincar, porque ela sempre vai brincar enfileirando carrinhos. E aquilo não é uma brincadeira típica. Mas é importante a gente pensar que jamais temos como saber o pensamento de uma criança e o pensamento daquele indivíduo. Atualmente, há diversos livros sendo escritos por pessoas que têm um transtorno e elas mencionam que aquilo dali é uma atividade criadora dela. Então, é necessário que haja o respeito a essa particularidade. E a gente pode pensar, essas são as características. E é a partir delas que surge o diagnóstico. Observar sempre se há um prejuízo qualitativo na interação social, na linguagem e presença de movimentos repetitivos e estereotipados. Mas aí a gente pode pensar assim, mas qual a causa desse autismo? Qual a causa? Até o momento não foi identificado um marcador biológico. A gente pensa que já houveram inúmeros estudos pensando o que seria essa causa. Já pensou-se em vacina, já pensou em mercúrio, já pensou em muitas causas, mas até o momento não houve descoberto. O que a gente sabe é que há grandes achados na área da genética. Então é preciso que a gente entenda o transtorno do espectro autista como uma condição multifatorial. E pensar sim que há uma grande causa genética, porque o que a gente observa que irmãos que têm parentes com autismo pode também ter esse autismo, ou um pai que teve alguma condição na família também pode gerar um filho com autismo. Então é importante sempre estar observando que há assim achados genéticos e há inúmeros estudos sendo problematizados para diagnosticar essa causa. O que a gente precisa entender e observar é que esse diagnóstico ele vai ser um critério clínico e ele vai ser dado por profissionais da área de saúde. Profissionais estes, geralmente os médicos psiquiatras e os neuropsiquiatras. Mas esses médicos, eles devem se apoiar nos relatos dos pais e os responsáveis sobre a observação da criança, relacionando ao seu desenvolvimento comportamental. Então, sempre vai ser observado o que a criança faz, por que os pais ou o professor teve a suspeita desse autismo. Então é importante observar todas essas características, lembrando que o que a gente atualmente está sendo mencionado na educação brasileira, no Brasil, é um modelo biopsicossocial a partir da CIF. Não é apenas um conceito médico fixo que vai dizer que aquele menino tem ou não o transtorno do espectro autista, mas sim um conjunto com várias condições. Vale lembrar que esses médicos eles vão buscar apoio na avaliação de outros profissionais, os profissionais relacionados à área da psicologia
e também relacionado à área da psicopedagogia. Um bom diagnóstico, ele surge a partir de uma boa equipe multiprofissional. E para excluir outras hipóteses de diagnóstico, são feitos diversos exames laboratoriais e por imagens. Contudo, o diagnóstico vai ser eminentemente clínico. Como eu havia falado, não há um marcador genético específico para o transtorno do espectro autista. Mas o que a gente sabe é que a intervenção para esses indivíduos ela deve ter um caráter multidisciplinar. Ou seja, essa criança ela vai precisar ter acesso a bons fisioterapeutas, bons psicólogos, bons médicos, uma equipe constituída por fonoaudiólogos, educadores físicos, terapeutas ocupacionais e também a pedagogia. Então a gente pensa que a educação especial, ela também tem um papel importante no que diz respeito à intervenção relacionada ao indivíduo que tem o transtorno do espectro autista. Mas é necessário a gente pensar que categoricamente as pessoas com transtorno têm capacidade de aprendizagem das habilidades acadêmicas relacionadas à leitura, escrita, habilidades de compreensão, cálculo, entre outras. Então, a pessoa que tem um transtorno, ela pode aprender, ela pode se desenvolver, ela pode passar por todos os níveis da educação básica e pode inclusive chegar ao ensino superior, terminá-lo e ter uma vida social e profissional dentro do mercado de trabalho. Então, é necessário pensar nesse conjunto como um todo. Inclusive, eu trago essa imagem do sistema educativo, do nosso sistema educacional, que vai mencionar que para que a seleção seja justa, todos têm que fazer o mesmo exame. Por favor, subam a árvore. A gente pensa que nessa imagem a gente tem um macaco que facilmente poderia subir nessa árvore. Mas e o elefante? E o peixe? Então, até que momento nós estamos pegando nossas crianças que têm um transtorno do espectro autista e tentamos colocá-la em um momento, em um exame para observar as questões de leitura, de escrita, de cálculo, para dizer se essa criança pode ou não se desenvolver. E é importante também que é necessário você conhecer, é necessário você observar os diferentes olhares sobre o transtorno do espectro autista. Quando a gente pensa nessa criança ou nesse adulto, a gente tem que pensar a partir de um discurso da abordagem médica. Sim, a medicina vai dar esse diagnóstico. Mas quais são outros discursos que a gente pode pensar? A gente pode pensar no discurso das abordagens psicoeducacionais, a partir de um movimento da psicologia histórico-cultural, a partir do movimento da abordagem comportamentalista. Quais são os movimentos que a gente pode fazer para estimular o desenvolvimento dessa criança? E é necessário também a gente observar qual é o discurso educacional que vai reger a educação dessa pessoa. O que temos em âmbito de lei brasileira, o que temos em âmbito de leis a nível mundial, no que diz respeito a essa criança. E há também o discurso legal, há toda uma legislação que vai regulamentar o direito a essa criança se desenvolver em sociedade. Então vamos sempre pensar nesses quesitos e pensar também nos movimentos sociais. Não foi de uma hora para outra que as crianças com transtorno do espectro autista chegaram até a escola. Houve muitas lutas, muitos embates e eles se relacionaram principalmente às lutas familiares. Então vamos também se apoderar desse discurso dos movimentos sociais e também do discurso artístico. A gente sabe que há inúmeros filmes, inúmeros livros que buscam problematizar como se dá o desenvolvimento dessa pessoa que tem um transtorno do espectro autista. É importante a gente mencionar e não perder de vista que a lei do autista, a nível de Brasil, ela foi lançada em 2012, que é a lei 12.764, que é conhecida como a lei Berenice Viana, e nessa lei ela vai dizer claramente e de uma forma bastante clara e visível, né, que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então a gente tem que pensar que há muitos outros direitos que estão sendo conquistados a partir desse momento que se voga assim, que é uma pessoa com deficiência. E é importante também mencionar que em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno, incluída nas classes comuns de ensino regular, ela vai ter direito a um acompanhante especializado, que a gente denomina de profissional de apoio escolar. Então é necessário a gente observar que há diversas implicações educacionais que a gente vai estar dialogando ao longo da nossa palestra. É necessário pensar sempre quais são as necessidades desse aluno. É necessário respeitar as suas peculiaridades.
É necessário estimular as habilidades presentes em cada criança e combater os comportamentos indesejáveis e mal adaptados que vão interferir no desenvolvimento. Aqui eu trago a imagem da Temple Grandin, que é uma mulher já adulta, já com idade considerável, que ela vai falar sobre esse transtorno na vida dela. Inclusive há um filme, e nesse filme a gente conhece um pouquinho da história dela e conhece que desde criança ela foi estigmatizada por conta do autismo, mas que por todas as ocorrências e por todas as experiências sociais que ela teve, ela conseguiu agregar valor e desenvolvimento acadêmico e chegou até o nível superior de ensino, chegou a terminar e é uma profissional conceituada. E como nos lembra Paulo Freire, educação não transforma o mundo, mas a educação vai mudar pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então é necessário sim que a gente pense que a gente pode transformar o mundo. A gente pode transformar o mundo também por meio dessas pessoas que passaram pela educação. Então daí a necessidade das crianças com transtorno do espectro autista terem acesso à escola regular. E essa escola vai se constituir em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino superior, havendo a transversalidade na educação especial. E quando eu falo em educação especial, eu estou falando sobre todos os aspectos relacionados ao acesso, relacionado também à permanência em sala de aula, relacionado ao aprendizado e mais recentemente a LBI trouxe a questão da participação. Então, a criança verdadeiramente só vai estar incluída na escola, só vai estar incluída no sistema regular de ensino se ela conseguir ter acesso, permanência, aprendizado e participação. A gente sabe que a entrada dos estudantes PAE e dos estudantes com transtorno do espectro autista houve diversos desafios e diversas angústias e a necessidade de muitas mudanças na comunidade escolar. Mas essas mudanças elas são colocadas e são vistas como ganhos para o desenvolvimento do sujeito. Então a gente pensa que esse acesso ele está prescrito em lei, houve aumento no número das matrículas e que sim, é necessário que haja uma conscientização para que esse indivíduo possa ter acesso a essa escola. A permanência, a gente sempre vai pensar que vai ser necessário diversos papéis profissionais. Vai ser necessário o professor da sala de aula, vai ser necessário o professor do AE e o profissional de apoio escolar, todos relacionados entre si para que haja o desenvolvimento educacional. A gente também vai pensar que na escola a gente tem o atendimento educacional especializado, o AE, a partir das salas de recursos multifuncionais. Esse é um apoio para que as crianças possam permanecer dentro da escola regular e possam ter acesso a uma educação de qualidade. Mas eles também vão ter acesso à sala de aula. É na sala de aula que vai se constituir o mote, a base dessa inclusão escolar e a base do desenvolvimento da criança. A criança com transtorno do espectro autista, ela precisa dessa base para conseguir se desenvolver. Mas para isso, ela deve contar com um profissional de apoio escolar, que tem várias denominações. Aqui em Maceió, que é o meu estado minha cidade de origem, ela é chamada de auxiliar de sala. Então esse auxiliar de sala, ele vai estar seguindo diversas atividades, não substituindo em momento algum o professor ou o professor do AE, e sim como um apoio. Então a gente pensa sempre na definição dos papéis, que essa criança ela vai passar na sala de aula 4 horas, né, nos 5 dias da semana, mas na sala de recurso multifuncional, no AE, ela vai ter apenas 2 vezes por semana 50 minutos. Então até que ponto a gente pode responsabilizar o AE e tirar a responsabilidade da sala de aula no que diz respeito aos aspectos da aprendizagem? E é também necessário a gente ter o apoio da gestão e também o apoio do profissional de apoio escolar. A gente traz essa imagem para problematizar que sempre a gente olha por um ângulo, né? Em alguns lugares a gente pode olhar por um ângulo de que, sim, a responsabilidade maior é do professor. Em outro olhar, a gente deve olhar que a responsabilidade não é apenas do professor, mas da comunidade escolar como um todo. O que a gente sabe é que todo e qualquer estudante deve ter acesso aos conteúdos escolares e ao currículo comum. A nossa sociedade, a base dela é na alfabetização. É necessário saber ler, escrever, ter acesso aos conhecimentos matemáticos para que a gente possa ter um desenvolvimento social, como já dizia Saviani.
Já dizia não, já diz, né? Então, a gente pensa que essa aprendizagem vai necessitar de uma parceria entre sala de aula, AE, profissional de apoio escolar e da família. A família vai ser a base. É a família que leva a criança até a escola e é a família que vai potencializar o desenvolvimento da criança. Daí a necessidade de uma parceria efetiva no que diz respeito a isso. Eu trouxe aqui para vocês algumas ideias de aprendizagem com diversos materiais. A gente sabe que as crianças que possuem o transtorno do espectro autista vai ter uma facilidade maior no que diz respeito ao visual. Então, por que não agregar diversas outras atividades para potencializar o desenvolvimento? Aqui eu trago alguns materiais no que diz respeito ao desenvolvimento das letras. Aqui também em relação ao próprio nome, é preponderante sim que a criança aprenda o seu nome, mas não apenas com a lousa, o quadro, mas sim com materiais diversos, né? A gente pensa aqui também em relação às aprendizagens com os diversos materiais, os números. Então a gente pode utilizar diversos materiais, inclusive a folha, né? Por que não trazer a folha com desenhos animados ou com coisas que atraiam a criança para aquele desenvolvimento? E lembrando também das práticas no que diz respeito à aprendizagem virtual e interativa. Vamos pensar assim, que essa criança ela pode se desenvolver com maior facilidade se ela tiver acesso ao computador. Inúmeras pesquisas já mencionam isso. E no material que vocês receberam impresso e vocês receberam pela plataforma, tá posto sim alguns desses materiais da aprendizagem virtual e interativa para que vocês possam estar relembrando e adquirindo os novos conhecimentos. O que eu trago para vocês agora são sugestões práticas no que diz respeito ao desenvolvimento da aprendizagem da criança com transtorno do espectro autista. Por exemplo, a primeira sugestão, ela menciona estabelecer relação de confiança e canal comunicativo com o aluno desde o contato inicial. É necessário que a professora, é necessário que a educadora, a profissional de apoio escolar, ela tenha um contato com a criança e estabeleça esse canal comunicativo. É necessário também identificar qual a forma mais adequada para esse aluno. Tem crianças com transtorno do espectro autista que não têm a fala ou uma linguagem clara, mas ele consegue sim compreender o que a professora está dizendo. Mas é necessário que você identifique qual é a forma mais adequada de se comunicar com ele. É também necessário que você organize rotineiramente canções, brincadeiras, rodas de conversa, favorecendo o contato olho a olho com a criança. Não é porque determinados estudiosos dizem que a criança com transtorno do espectro autista tem impossibilidade de contato olho a olho que você vai deixar com que essa criança não tenha acesso a isso. Vamos pensar em trabalhar com a zona de desenvolvimento proximal, potencial ou iminente, a partir do que Vygotsky fala, que é auxiliar a criança a sair do seu conhecimento atual até um outro conhecimento por meio da mediação. Até que ponto podemos estar mediando esse conhecimento? É necessário também que você persista em diferentes momentos sem deixar de oferecer atividades da turma, ou, quando necessário, oferecer atividades individualizadas, mesmo que nas primeiras tentativas o aluno tenha manifestado comportamento de rejeição, como, por exemplo, jogar o material no chão. Eu realizei minha pesquisa de doutorado numa escola pública e o meu aluno inicialmente não queria realizar nenhuma atividade. Ele arrancava as folhas do caderno, quando eram fotocópias ele rasgava e foi necessário todo um desenvolvimento para que aquela criança fosse estimulado a fazer a atividade. No final do ano letivo ele não mais fazia esses movimentos. Então que a gente possa estar pensando sobre isso também. E a gente pensa que esse ensino ele deve ser baseado em recursos visuais, em recursos concretos. Recursos concretos esses não apenas para a zona de desenvolvimento atual, para o conhecimento que a criança sabe, mas sim para possibilitar que ele possa adquirir um nível maior de conhecimento. Então é necessário que você utilize desenhos a partir do quadro ou da cartolina, contação de história com objetos, materiais concretos, entre outros. E é necessário também que você apresente atividades curtas e uma por vez e aumentá-las gradualmente. A gente sabe que uma atenção dividida vai dificultar o acesso ao conteúdo. Estimule o seu aluno, ele tem muito a aprender com você.
É importante também a gente pensar que a gente deve prevenir comportamentos inadequados através da antecipação das atividades. Não permita que o seu estudante fique sem fazer nada durante a sua aula, mas sim estimule ele a ter desenvolvimento em sala de aula, a realizar atividades. Ele tem potencialidades e ele tem sim capacidade de ler, escrever, aprender matemática. Cabe a você estimular e cabe também a todo o sistema lhe auxiliar enquanto professora. É necessário também planejar oportunidades de movimentação pela classe ou outros locais da escola para o atendimento à área motora. E, inclusive, a gente sabe que algumas crianças autistas ele precisa de movimento. Então, é necessário que você estimule esse movimento. A criança que eu atendi no doutorado, ele não conseguia ficar na sala de aula por mais de 30 minutos. Foi necessário todo um cuidado e todo um estímulo. Então, a gente apresentava uma atividade para ele. Quando ele terminava essa atividade, a gente entregava outra atividade. E quando a gente observava que fazia 30, 50 minutos que ele não havia saído da sala de aula, a gente oportunizava que ele saísse. Quer seja para levar ao banheiro, quer seja para ir até o pátio da escola. Mas essas saídas faziam com que o aluno tivesse acesso a um novo movimento e que voltasse para a atividade, para a sala de aula com um pouco mais de gás. E recorra sempre a orientações visuais. O visual é algo preponderante no que diz respeito ao desenvolvimento acadêmico desse estudante. Vamos sim trazer diversos materiais para ele. E vamos concentrar a atuação nas habilidades do aluno e situar os comportamentos inapropriados em segundo plano. Há diversas educadoras que ficam a todo momento tentando fazer com que aquele aluno fique sentado, que não apresente estereotipia ou um movimento repetitivo, quando na realidade ela pode potencializar o desenvolvimento acadêmico em detrimento dessas condições. E outra coisa, não permita, professora, por favor, em nenhum momento que o seu estudante fique sem realizar atividade alguma. Professor, você pode solucionar isso por meio de reestruturação das atividades, da rotina e do número de atividades. E durante várias pesquisas minhas a nível de mestrado, de doutorado, de pesquisa de extensão, a gente adentra as escolas e vê o estudante sem fazer nada. E isso é inadmissível. Quando esse estudante que tem um transtorno fica ocioso, ali é o momento no qual o comportamento inadequado aparece. E ali é o momento no qual há ociosidade. Vamos pensar em estimular o desenvolvimento dessa criança. Ainda um pouco mais sobre sugestões práticas, a gente pensa que a gente pode possibilitar a resolução de tarefas por etapas, pode utilizar folhas com maior espaçamento, letras maiores, letras mais grossas, com contrastes mais precisos. Vamos chamar a atenção do nosso estudante para aquela atividade. Vamos também evitar folhas xerografadas com muito texto ou caracteres pequenos. Comparação a partir da seriação e categorização no espaço físico. Vamos estimular o nosso aluno a desenvolver o seu conhecimento não apenas numa pedagogia tradicional, mas sim numa pedagogia que inove e que motive o aluno a ter acesso ao conhecimento. Inclusive, a gente precisa considerar a questão da mediação pedagógica. Mediação é essa que vai se relacionar à utilização de signos, dos instrumentos e também a mediação pelo outro que nos constitui. Vamos oportunizar que essa criança tenha acesso ao colega, acesso ao professor, acesso ao material adequado para estimular esse desenvolvimento. A gente sabe que as experiências entre pares, ela é procícua, ela é eficaz, ela é boa. Então vamos utilizar sim que eles aprendam em pares. Vamos oportunizar diversas experiências, quer seja com massa modelar, com o Tangram. Vamos buscar para além. E aí eu trouxe uma fala de um sujeito autista, de um indivíduo autista português, que ele fala: em suma, creio que o ser humano é muito complexo, que nunca se pode descrevê-lo mediante um único critério. É por isso que não posso definir-me pelo autismo. O autismo é uma das minhas particularidades. Creio que o ser humano é muito mais compósito, em movimento. Não nos fechemos em quadrados. Faltar-nos-ia um. Realmente, vamos pensar nesse sujeito para além do que a gente pode problematizar. Vamos pensar sim que o transtorno do espectro autista, ele é um desafio. Compreendê-lo vai exigir observação constante, aprendizagem contínuas e parcerias comprometidas com o desenvolvimento educacional desse indivíduo.
Vamos pensar também que a gente vai a todo momento necessitar de mais conhecimento sobre a inclusão, de uma maior parceria com os profissionais, com a sociedade, com a família. Quando a gente pensa nessas parcerias, a gente pensa também uma parceria minha com você. Vamos pensar, vamos ler, vamos dialogar, vamos buscar novas formas que esse conhecimento possa ser acessado por inúmeras pessoas. Não apenas por aqueles que estudam uma graduação, ou uma pós-graduação, ou curso de letramento, mas que a gente possa pensar que é necessário conhecer para assim atuar com segurança. Aqui eu trago para vocês o slide com o meu e-mail e também com o meu Instagram. Entre em contato, vamos dialogar, vai ser bom, é importante para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto educadora. O transtorno do espectro autista realmente é um desafio nas nossas escolas, mas é preponderante que você não deixe de lado, mas sim que você busque o conhecimento e busque também ensinar para esse indivíduo. Muito obrigado. Mais uma vez eu menciono que eu me chamo Marili, eu tenho um Instagram, consultora acadêmica. Me siga no Instagram, me mande e-mail, vamos dialogar e vamos também ler um pouco mais sobre autismo. Vamos buscar conhecimento. Obrigada.